Oi, gente, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais uma aulinha, finalizando figuras de linguagem. Então, esta é a aula Figuras de Linguagem 2, para a gente pensar um pouquinho na construção do texto, chamado de texto com linguagem conotativa, que é a linguagem do coração, que é a linguagem subjetiva, ok? Então, outra figura de linguagem bastante conhecida é a figura chamada eufemismo. O que essa figura de linguagem ela representa? É uma figura de linguagem que tenta amenizar o impacto de alguma informação, gente. Então, assim, seguro de vida Banespa, porque a vida não é brincadeira. Né? Para dizer assim, seguro de vida Banespa, porque você vai morrer. Então, cuide da sua vida, porque você vai morrer. Aqui não, porque a vida não é brincadeira. Quando a gente diz assim, ele partiu desta para uma melhor, né? Ele morreu. Ela é, a expressão empregada doméstica em si é um pouco pesada, né? Ela marca um trabalho muito pesado para algumas pessoas que não gostam, até porque foi um trabalho por muito tempo desvalorizado, menosprezado. Então, secretária do lar. Secretária do lar é um eufemismo, ameniza o impacto desta construção empregada doméstica, tá? Como aqui nós temos também na campanha publicitária, por exemplo, da Avon, né, que vai dizer sensualidade aos 60 anos, originalidade aos 44, felicidade aos 37, maturidade aos 34. Olha só, gente, não tem idade certa para ser você mesma. Olha, a Avon trabalhando com essa questão do eufemismo, quando diz assim, maturidade aos 34, ela não vai falar é velhice aos 34, é velhice aos 44, é velhice aos 60. Não, maturidade, ela trabalha com algumas palavras que amenizam, suavizam essa expressão, essa construção, tá bom? Ainda, né, acho grosseiro falar em sexo, prefiro chamar de amor, né, fazer sexo, fazer amor. Olha o impacto aqui da informação. Parece que fazer sexo é algo muito, né, mecânico, muito animal, muito, sei lá, né? O fazer amor é mais humano, né? É algo romantizado, ok? Ainda, ritmo. Ritmo, nós encontramos esse tipo de figura de linguagem principalmente em poemas e em músicas, em textos marcados por rima, né? É quando nós temos a alternância regular de sílabas fortes e fracas. Isso vai aparecer, obviamente, em textos poéticos, como a música e o próprio poema, né? Então, é divertido vestir lilica ripilica. Ó, tá? Como ainda acontece em propaganda, todo mundo vai notar o seu quarto novo, né? Todo mundo vai notar o seu quarto novo para ficar bonitinho, né? Nessa construção. A literação, que também não deixa, o ritmo não deixa de trazer uma aliteração, tá, gente? A aliteração é a repetição da mesma consoante. Então, nós temos a assonância, que é a repetição da mesma vogal, que vai marcar esse som do a, i no texto, e a aliteração é a repetição da mesma consoante. Quando o Cruz e Souza compõe o seu texto dizendo vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes das vivas, vulvas, vãs vulcanizadas. Né? Esse VVVVV, como existem em travas línguas, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma e a rainha com raiva roeu o resto. Então, RRR. Aí nós temos o que? A aliteração, tá? E a assonância, ela vem com isso tudo também, né? Porque quando eu digo vozes, veladas, veludosas vozes, eu tenho o ecoando neste poema. Então, eu tenho também, gente, a assonância, tá? Geralmente, a assonância, ela vem coladinha com a aliteração. Geralmente, não sempre, tá? Porque a assonância ela trabalha com a repetição do som vocálico, da vogal. A aliteração ela vem com a repetição do som consonantal, né? A consoante ecoando no texto e fazendo som e fazendo rima, tá? Então, sou um mulato nato no sentido lato.
Sou um mulato, a gente percebe, obviamente, aqui o sentido nasal, o som nasal, né, do MN, mas nós temos aqui o a, o, marcando no texto, tá? Onomatopeia. A onomatopeia, gente, é uma figura de linguagem que acompanha vocês desde lá o ensino fundamental, uma das primeiras que vocês já aprenderam, né? É aquela figura de linguagem que trabalha com a imitação dos sons, tá? A imitação dos sons. Isso é utilizado bastante em figuras de linguagem, em histórias em quadrinhos, né? Em textos que trabalham com a marcação do diálogo. Então, eu tento representar no diálogo, né, aquilo que você ouve. Então, aparece lá o bleft, boom, bang, bang, psh, escrito, por escrito. Quando isso acontecer na escrita, você está representando um som na escrita, assim como acontece com nomes de pássaros, por exemplo, bem te vi, né? Quero, quero. Essa construção do quero, bem te vi é onomatopaica, né? Porque ela representa o som. Au, au, miau. Nós temos aí a onomatopeia, né? Então, ó, nesta época, os anúncios estão cheios de ding-dings, blém-bléns e ho-ho-hos, né? Uma propaganda aqui também. Então, ding-dings, tchim-tchim, tchim-tchim, ó o tilintar das taças. Tchim-tchim é uma onomatopeia, tá? Então, quando a gente tenta escrever, desenhar em palavras os sons, tá? Classificados do Diário de Natal é papum, papum, tá? Esse papum, você vai perceber que a onomatopeia geralmente vem acompanhada de uma exclamação, tá? Ó, tim, tum, né, bum. Nós temos aqui nos quadrinhos a representação desses sons, tá? Gradação. Gente, gradação muito já caiu em vestibulares, tá? Em provas. É quando nós temos... Por que a gradação cai em provas? Porque muitas vezes o aluno não percebe, ele deixa passar essa construção no texto. A gradação é quando nós temos uma construção que movimenta o sentido gradativo. Então, ela tanto parte do menor para o maior em sentido, tá? Em sentido, quanto ela parte do maior para o menor, tá? Então, quando eu falo assim, ó, manhã, tarde, noite, é sentido gradativo. Ele nasceu, cresceu, morreu, é sentido gradativo, tá? Presente em Nova York, Paris, São Paulo, ó, vem vindo de lá para cá, tá? Então, palavras que vão trabalhando com o sentido crescente, geralmente é crescente, mas pode acontecer em ordem decrescente também, tá, gente? Ó, sentido gradativo, os quadros que evoluem mostram aí a criação do homem, né? De onde vem. Quando nós temos outro quadro aqui que trabalha essa denúncia e faz inclusive uma crítica, né? Aqui, ó, do menos para o mais, né? A questão da evolução da energia, olha que legal, gente. Passou lá do fogo, vela, né? O liquinho e a lâmpada, né? Legal, né? Paralelismo, gente, paralelismo sintático, isso é bastante cobrado lá em redação. Quando eu tenho estruturas que equivalem, tá? Que equivalem, são estruturas que equivalem sintaticamente, tá? Então, quando eu digo assim, a garrafa é bronze, o rótulo é prata, o líquido é ouro, Antártica. Aqui, vocês percebem que eu tenho sujeito, verbo de ligação e predicativo e adjetivo. Sujeito, ó, o rótulo é verbo de ligação e predicativo, adjetivo. O líquido, sujeito, verbo de ligação é e ouro, predicativo. Eu tenho a mesma construção. Eu não poderia dizer assim, a garrafa é bronze. O rótulo parece uma, sei lá, coloco parece bem, parece bom, alguma coisa assim. Ele tem que ter a mesma estrutura. Quando eu digo assim, ó, eu gosto de maçã, laranja, uva. Maçã, laranja, uva são o que, gente? Substantivos. Então, eu coloco substantivo, substantivo, substantivo. Agora, eu gosto de maçã, uva e cantar. Opa, quebrou. Porque eu tenho maçã, uva
que são substantivos, e cantar é verbo. Não pode, tá, gente? Rompe a estrutura paralela. Se eu tenho depois de um verbo adjetivo, eu tenho que colocar adjetivo e adjetivo numa sequência. Se eu tenho substantivo, uma sequência de substantivos. Eu não posso colocar lado a lado, numa estrutura sintática, um adjetivo com um substantivo, porque eles não equivalem, tá? Então, muito cuidado com essas construções. Ainda, ó, tem seguradora que oferece carro reserva, tem seguradora que oferece desconto em franquia, acreditem. Tem seguradora que oferece os dois e muito mais. Tem seguradora, tá vendo a construção? Isso é paralelismo. Tem um verbo e o mesmo complemento, da mesma forma em todas as três ocorrências, tá? Repetição e anáfora. A anáfora, gente, é quando nós temos uma palavra ou uma oração toda intensificando, enfatizando uma determinada ideia. Então, a gente percebe essa repetição. Aqui, no exemplo que vocês vão ver, você percebe que existe uma anáfora e existe também aqui um paralelismo sintático, né? Porque nós temos a mesma estrutura. Ler é viver, ler é prazer. Ó, ler é viver, ler é prazer. Aqui nós temos já uma anáfora. Ler, tá repetindo. Leia, leia, leia mais. Quem lê viaja. Tá? Então, o verbo ler, ele vai se mantendo nessa estrutura, voltando à ideia anterior, tá? Esse é anafórico, tá? É o que a gente chama de... Lá na gramática, nós falávamos de anáfora como uma construção que voltava, um elemento que voltava no texto, lembram? Aqui nós temos uma expressão ou uma palavra que vai se marcando, que vai se configurando nesse texto, tá? Movimentando esses sentidos, e aí você percebe uma ênfase, tá? Uma ênfase, ó. Tinha quadra de tênis, tinha varanda gourmet, tinha lan house, tinha fitness com a qualidade da Cirela Andrade Mendonça e da JG. Tinha que acabar logo. Tinha que, ou tinha. É uma construção também paralela, eu tenho aqui o paralelismo também, tá? Mas eu posso falar também anáfora, porque é uma estrutura se repetindo para enfatizar. Então, é óbvio que essa é uma construção que a gente deve evitar numa dissertação, é mais de um texto subjetivo, tá? Ó, você escolhe o pet, o mercado escolhe você. Ó, você escolhe. São construções que vão voltar, que vão enfatizar uma determinada ideia. Você escolhe o pet, o mercado escolhe você, tá? Paronomásia ou trocadilho, né? O que é parônimo? Parônimos são palavras de sentidos parecidos. Nós aprendemos isso lá no início do ano. Parecidos, tá? E o trocadilho trabalha muito com isso, com essa construção dos termos parecidos para brincar no texto com as ideias, brincar no texto com as palavras, tá? Então, quando eu digo assim, além de resistentes, também são irresistíveis, olha a brincadeira, são resistentes e irresistíveis, né? Resistente tem um significado, irresistível com outro significado, mas há uma aproximação aqui da estrutura da palavra, certo? Do radical desta palavra, uma aproximação, não quer dizer igual, tá, gente? Eles são parecidos, não são iguais. Marca o trocadilho aqui, a brincadeira que se faz com a palavra, que vença o pior. Aqui nós temos o trocadilho, né? Houve uma troca aqui, né? O dito popular afirma que deve vencer o melhor, né, gente? E aqui o que diz? Que vença o pior. Ou ainda, o diabo veste Marisa, o diabo veste Prada. Prada aqui foi substituído, o diabo veste Marisa, tá? Houve uma substituição, houve uma troca de elementos, uma troca de sentidos, de significados. Trocadilho nós temos aqui, tá? Papai, olha o aviãozinho. Aqui mudou, na verdade, o contexto. O trocadilho está com o contexto, né? Então, papai, olha o aviãozinho. Se o carro beber, não dirija. Eu acho esse aqui fantástico, né? Se o carro beber, não dirija. Eu acho esse discurso fantástico, né? Se o carro beber, não dirija.
Se você beber, não dirija. Aqui é diferente porque está trabalhando, olha só, com a propaganda, né, de um tipo de gás combustível para carro. Olha que fantástico, tá? Então, pensando ainda na construção da figura de linguagem, existe o pleonasmo, né, que muita gente utiliza ainda no dia a dia. A gente sabe que existem dois tipos de pleonasmos, tá, gente? Existe o pleonasmo vicioso, aquele que a gramática condena, subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, cair um tombo, hemorragia sanguínea, certeza absoluta, tá? E nós temos o pleonasmo literário, que é aquele permitido para ênfase de informação. Então, quando aqui no poema Alberto de Oliveira diz assim, ó, iam 20 anos desde aquele dia, quando com os olhos eu quis ver, né? Claro que foi com os olhos que eu quis ver, é óbvio que foi com os olhos, mas há uma permissão aqui para ênfase de conteúdo, tá? Então, se isso está na literatura, isso é permitido para enfatizar determinada ideia, como existe também o gramatical, né? No pleonasmo, no objeto direto pleonástico, objeto indireto pleonástico. Quando eu digo assim, o João, eu o encontrei ontem. O João, eu o encontrei. Eu poderia dizer, eu encontrei o João ontem, mas eu quero enfatizar o João. Eu encontrei ontem. O Vinícius, eu o vi no shopping ontem. Certo, gente? Então, é o pleonasmo literário ou gramatical, né, que são permitidos. Esses pleonasmos, eles são permitidos, tá? Silepse. Silepse, gente, é um desvio, geralmente, né, um desvio na construção de gênero, número e pessoa, tá? Então, olha só, existe a silepse permitida pela gramática e existe a silepse condenada, como se fosse um erro de concordância mesmo, tá? De concordância de gênero, de concordância de número, de concordância de pessoa. Então, existe a permitida como o primeiro exemplo aqui, admitindo a ideia de que se eu fosse capaz de semelhante vilania, Sua Majestade foi cruelmente injusto, né? Sua Majestade foi cruelmente injusto para comigo. Quando nós temos pronomes de tratamento, nós aprendemos que a concordância, ela geralmente não, ela deve acontecer com a pessoa com quem se fala. Então, se eu estou falando com uma mulher, eu vou dizer, Sua Majestade foi cruelmente injusta. É uma mulher. Se eu estou falando com um homem, Sua Majestade foi cruelmente injusto. Certo, gente? Então, vai concordar com a pessoa. Ela não concorda com o nome majestade, que é feminino. Pela lógica, Sua Majestade é uma palavra feminina. Então, deveria ser sempre assim, injusta. Mas aqui não, é uma concordância ideológica. Silepse é uma concordância ideológica que nós fazemos. É uma concordância das ideias. Então, eu olho para a pessoa menina, injusta. Eu olho para a pessoa menino, injusto. Tá? Como nós dizemos ainda, ó, corria gente de todos os lados e gritavam. Gente gritavam. Errado, gramaticalmente inadequado, porque a gente gritava, gente corria, gente gritava. Mas como na minha cabeça tem mais de uma pessoa correndo, são pessoas correndo, então eu digo e gritavam, tá? A gente não sabemos. O agente que na gramática, na questão da língua formal, norma culta, ele é condenado, eu não posso utilizar, é permitido em situações de fala, marcas de oralidade, em situações informais. Então, eu posso dizer, a gente saiu hoje mais cedo, tá? Falar, escrever não pode, tá? A gente saiu. Agora, dizer a gente saímos, pior ainda, tá? Pior ainda, a gente saímos. Mas o que acontece com a nossa cabecinha? Eu penso assim, a gente somos nós. Então, se a gente equivale ao pronome nós, a gente saímos. É essa ligação, essa conexão que o nosso cérebro faz. Por isso que a gente diz que a silepse é uma concordância, uma falsa concordância, né? Um desvio de concordância que acontece no texto, chamado de silepse, ok, gente? Bem, espero que vocês tenham gostado de rever, de ver, né, figuras de linguagem. Vai ajudar bastante onde lá em compreensão textual,
quando vocês precisarão entender da linguagem conotativa, da linguagem denotativa de um texto, tá? Resolvam, gente, os próximos módulos, resolvam os exercícios, porque a apostila 10 é só figura de linguagem, tá? Fiquem com Deus, ó, beijinho, beijinho, tchau, tchau para vocês.